para falar do Flamengo. O Flamengo que já desembarcou lá nos Estados Unidos. Preparação para a estreia segunda-feira no Mundial de Clubes da FIFA, na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E tem aqui, né, a informação, enfim, os desdobramentos, né, da história do Gerson. O Flamengo desembarcou lá nos Estados Unidos e um dos primeiros compromissos foi uma entrevista coletiva de José Botto, diretor executivo de futebol do Flamengo. O dirigente falou pela primeira vez sobre a situação envolvendo o Gerson. Ele abriu a coletiva com um pronunciamento dizendo que não responderia mais perguntas sobre o tema e trouxe a versão do clube sobre essa situação. Vamos ouvir então a palavra do Botto e depois vamos conversar com o Mauro e com a mesa aqui do Bate Pronto sobre, mais uma vez, né, esse imbróglio envolvendo Flamengo, Zenit, Gerson. Fala José Botto. Estamos aqui num momento histórico do futebol. É a primeira vez que vai acontecer uma competição mundial de clubes num formato onde vão estar as melhores equipas do mundo todas aqui. É um momento histórico para toda a gente que participa nisto, inclusive para vocês, jornalistas, e eu quero e para não barrar nenhuma pergunta, para poupar isso a vocês, vou falar do Gerson. O Gerson é um jogador do Flamengo, é um profissional do Flamengo, com todos os direitos e deveres que os profissionais do Flamengo têm. Não existe qualquer tipo de negociação do Gerson nossa, com outro clube. Não existe qualquer tipo de negociação. Qualquer negociação é rejeitada. Qualquer clube que queira o Gerson sabe o que tem que fazer. E até o momento não o fez. E nós não podemos decidir ou tomar decisões com base em achismos ou naquilo que a imprensa diz. Até o momento, o Gerson é jogador do Flamengo, como disse, com todos os direitos e todos os deveres dos jogadores do Flamengo. Está motivado para jogar este Mundial e depois, se joga ou não, isso já não é uma decisão minha, é uma decisão do técnico, mas está aqui, como todos os outros 31 que estão aqui, pronto para o técnico os utilizar. Está ok? Posto isto, venham as perguntas sobre o Mundial. Tá aí a palavra do Botto sobre essa situação do Gerson. Mauro César Pereira, primeiramente, alguma atualização? Você tinha dito aqui no programa ontem, né, que o Zenit ainda não tinha procurado o Flamengo com a intenção de depositar a multa, né? Tem alguma atualização sobre isso? E o segundo ponto, né? O que você achou dessa declaração e também dessa decisão do Flamengo de manter o Gerson no grupo que vai disputar a Copa do Mundo agora de clubes da FIFA, Mauro? Não poderia ser diferente, né? O jogador tem contrato com o Flamengo, é jogador do Flamengo, está à disposição, não está machucado, estava na seleção, então tem que ficar à disposição. Cabe agora ao técnico, que é o Felipe Luiz, ele que vai decidir se mantém o jogador, se não mantém, como titular, como capitão, mas não tem o que fazer. Tem o que fazer. Da realidade, o Zenit até agora não pagou nada, nem disse que vai pagar, nem precisa dizer que vai pagar. Tem um direito de... quando abrir o mercado internacional de contratações, fazer o depósito, já tem acerto com o jogador há muito tempo, leva o jogador, não. Então o Flamengo tem que fazer agora é usar o jogador se achar que deve. Nada além disso. O Botto já confirmou tudo aquilo que a gente vem informando há dias aqui na Jovem Pan. Ô Mauro, e você acha que essa situação do Gerson pode influenciar o desempenho dele dentro de campo? Muita gente fala, né, da cabeça do jogador, se de fato está no Flamengo, se não está, se ele está preocupado em sair ou tentando forçar uma saída, enfim. Você acha que essa situação pode atrapalhar o rendimento do Gerson nesse Mundial, Mauro? Poder pode, né? E aí cabe ao técnico que está em contato com ele, conversando, vendo o desempenho nos treinamentos, tomar a decisão e avaliar se ele está bem ou não. Mas é claro, ele foi xingado por alguns torcedores no embarque no Rio de Janeiro, está numa situação de indefinição com relação ao seu futuro, porque depende do pagamento da multa, que até agora não foi feito, não se sabe se será.
Aceitou não. Porque pode acontecer de a multa ser paga, ele seguir para a Rússia, jogar por lá, ganhar o dinheiro dele e tal. E pode acontecer também do Zenit não fazer o pagamento, o Flamengo não vender o jogador, né? Não perder o jogador, e ele fica. Só que ao invés de idolatrado, como vinha sendo, criticado, né? A torcida ficou incomodada com a maneira como tudo isso foi encaminhado, né? É isso. E aí, Vamp, essa história do Gerson ainda rendendo bastante. E teve essa declaração do Boto dizendo, né? Tem contrato, vai jogar. E aí, Vamp? Então, a torcida, né? Você viu que quando o Flamengo vai embarcar para os Estados Unidos, né? No Aeroflá, muitos torcedores ali fizeram aquela nota de R$3, né? É 3 milhões, né? Não, nota de R$3. R$3, né? É que não existe, né? Falsa. Exato, é isso. Fez ali cobrando tudo, o Boto foi. Eu gostei dele, foi muito seguro, não. Ele é atleta do clube, tem contrato com o clube. Todo mundo sabe, o Mauro fala aí, todo mundo fala, não, foi depositado os 25 milhões de euros e o cara tem contrato. Agora, se o clube lá não depositar e não comprar, vai ficar pegando muito mal. Aí o Gerson vai ter que jogar dobrada, né? Porque se o clube não depositou, a intenção dele era ir. E o clube não comprou. E ele vai ficar aí, acabou de renovar o contrato. Não, existe a informação, o Mauro pode... Tudo não vai ficar. Pronto, primeira coisa. Não, mas existe uma coisa, tem uma história que eu adoro contar. Há uns anos, tinha um programa chamado O Povo na TV. Isso até é uma coisa meio sarcástica, mas é uma realidade, aconteceu isso. E aí, o cara levava umas pessoas lá para contar uns dramas familiares, né? E aí a mulher chega e vai lá e fala assim, não, tá vendo lá, né? Era um amigo meu que estava apresentando e disse assim, olha, eu queria dizer o seguinte, o meu marido me bate, o meu marido me trata mal os filhos, é um negócio terrível, uma coisa deprimente, né? Aí o cara entra e faz a função dele, aquela coisa escandalosa. TV dos anos 60, 70. Ele diz assim, olha que absurdo, vocês aí da empresa do cara, como é que deixa trabalhar um cara desse tipo e tal, não sei o que, esculhambou. Daqui a pouco chega uma mensagem por telefone da empresa do cara, ó, já demitimos o cara, aqui não vai trabalhar, né, rigor e tal, tá. Aí, tá vendo aqui, ó, tá fora da empresa e tal, não trabalha mais, beleza, tal, tá bom, obrigado e tal, tal. Aí acabou o programa, a moça olhou pra ele e falou, tá, e agora? Agora o quê? Não, o cara perdeu emprego, eu moro com ele e tal, o que eu faço agora? Ah, não, agora é com a senhora, agora a senhora... Cara, imagina, não se tem mais notícia da mulher até hoje. Ela morava com o cara, é o Gerson. O Gerson, ele tava sossegado. Aí aparece uma proposta lá. E ele aceita. Aí a torcida aí a torcida esculhamba ele, xinga pra caramba e tal. Se ele for embora, tudo bem. Agora, se ele não for... Toda vez que ele entrar em campo, joga nota de 3, joga nota de 4. É mais ou menos o caso da mulher lá. Tá, e agora? Tá. Você ia, né? Tá, você já aceitou. Tá, e agora? Mulher já desabafou e tal. Mandaram uma, e agora? É a mesma coisa. O que ela vai fazer? Aí falta o Zenit depositar. O que ele vai fazer agora? Me fala. Com a torcida, pega na bola, a torcida... Ontem foi embarcar, no embarque já estava aquele negócio dos 3. A moeda, a nota de 3, né? Aí o cara tem que estar muito seguro de que o clube vai depositar os 25 milhões, né? Que até então não foi. Eu achei a entrevista do Boto muito sensata. Alguns companheiros, né, trouxeram a informação de que o Gerson teria pedido para essa multa ser depositada após o Mundial, para ele jogar o Mundial. Alguns companheiros que cobrem o Flamengo falaram isso, também, né? Aí o Mauro pode confirmar ou não, mas... Pra felicidade dele, tomara que seja assim, né? Porque senão, já pensou? Ele vai ter... A torcida que vai torcer mais contra ele vai ser a torcida dele. Toda vez que jogar no Maracanã, ele é melhor não jogar. Tanta pressão que ele vai ter, não é? Porque a gente tá vendo. Sim. Tá indo pro Mundial, os caras estão xingando ele. Você viu a campanha que o Flamengo publicou no Dia dos Namorados? Não. A frase que abre a campanha é a seguinte: neste Dia dos Namorados, transformamos arrependimento em amor eterno. O Flamengo publicou isso. Uma campanha lá que eles fizeram pro Dia dos Namorados. Eu acho que tem uma indireta aí. Sinceramente. Mas é. Carinha que brinca, mas tem um... Porque pode acontecer. Do negócio não ser finalizado, do negócio não dar certo. Não depende do Gerson. E ele, Gerson, junto com o seu pai, né, as informações que o Mauro traz, os dois se colocaram numa situação, assim, mais o jogador, né? Claro que é quem vai lá pro campo e quem tá exposto, numa situação complicada, cara. Eles se colocaram. Se esse negócio não sair... Ó, tá na tela aí. Aí, ó. Eu não tenho nada contra o cara sair, pelo contrário. Sair, vai ficar muito ruim pra ele. Cara tem que sair, não tem nem que discutir. Melhor proposta vai embora. Pra mim, não existe esse negócio de amor ao clube, isso é cascata. Tanto que eu fiquei mais fã ainda do Martínez, do Roberto Martínez da seleção de Portugal, porque ele cantou o hino de Portugal contra a Espanha e ganhou o jogo.
Não tem esse negócio. Eu acho que o cara tem que defender onde ele está trabalhando. Eu acho horrível, eu multaria o jogador meu que jogasse no meu time, não comemorasse gol e respeito ao outro, tem que conversa mole. Então, se tem a proposta, agora tem que ter a proposta. Porque já tá né? Porque ele já arrumou a confusão toda. Se agora tiver mesmo, Flávio, a proposta aí for paga, aí vai ser bom o Flamengo, 25 tudo milhões, certo. jogador de 29 anos. Não, e tá tudo certo. Tá tudo aí certo. Agora é profissional. Agora, se chegar- não sair... Agora, isso aí que o Gui ver. falou pode ser verdade mesmo. Ó. Não deposita agora não, que eu quero... Já a pessoa depositou e a torcida que for lá do Flamengo, ele é titular do time. Se o clube depositar agora, ele pegar na bola, a torcida do Flamengo vai vaiar. Então, Não vai entender que... E se dá uma infelicidade dele jogar mal, errar uma bola, sair um gol, pode acontecer. O cara é um profissional. Não ir numa dividida, naturalmente, aí acaba pensando. Vai, mas eu acho até que o cara... É difícil o cara pensar assim, mas ele pode errar, tipo o Andréas Pereira, naquela final. Acontece um lance desse. Já vão ligar uma coisa com outra. Ou seja, foi no mínimo, o Mauro tem falado isso, no mínimo mal conduzido o negócio. Fica na moita, quietinho, deposita, vai embora. Aí eu vou aplaudir. E se depositar, eu vou aplaudir, tá tudo bem. O problema é que ele arrumou uma confusão pra ele e ele depende dos caras depositarem. E os caras falaram aí, pelo que o Mauro tem nos informado, eles não chegaram a falar nunca em pagar os 25 milhões, né? Eles ofereceram menos, o Flamengo rejeitou. A coisa não tá, não. Comigo não, tá aqui. Não é assim que a coisa Tem os tá. 40 milhões também, né, da multa. E os 40 milhões também, que também não Não se vai acertou. mal, que é do contrato de imagem, né? É que foi adiantado. Bruno Prado, essa situação do Gerson realmente chama a atenção às vésperas do Não teve adiantamento, mundial, do não, Super Guilherme. Mundial. Oi, Mauro. Não teve adiantamento. Isso não é verdade. O Flamengo não adiantou nada. O Flamengo renovou o contrato, o Flamengo aumentou o salário, prorrogou até 2030 o contrato do jogador e reduziu para 25 milhões, porque foi pedido que a multa fosse reduzida para um valor factível, porque 200 milhões ninguém pagaria jamais. E aí o Flamengo colocou 25 milhões e definiu. É 25 milhões à vista, pagamento de multa. Não vamos negociar. Esse é o valor que o Flamengo quer pelo jogador. Ok, beleza. Passou um tempinho ali e tal, olha, temos aqui com o Zenit e tal, dá pra gente negociar aqui um parcelamento? Não tem parcelamento, não tem nada, é a multa. Isso que nós combinamos. A reunião não durou nem 10 minutos. A multa de 40 milhões, quase isso, pela estimativa do Flamengo, é por uma cláusula que rescisão unilateral faria com que a parte que rescindisse, no caso, quem está rescindindo, nesse caso, quem estaria seria o jogador, teria que fazer o pagamento relativo, é um cálculo feito em cima do valor a receber por direito de imagem até o final do contrato. E esse número, segundo o Flamengo, tiraria perto de 40 milhões. Mas não é adiantamento, não. Essa informação está errada, que muita gente está dando aí. O Flamengo não fez adiantamento de luvas. O Flamengo aumentou o salário do jogador, aumentou bastante, nessa renovação contratual que houve antes. E é sempre bom lembrar, ele ganhava menos que outros, porque outros cumpriram seus contratos, chegaram livres do mercado, como o Jorginho chegou agora. E aí o cara negocia o salário e ele é que tem o direito federativo sobre ele mesmo. Então ele negocia a venda dos direitos. Que aí o pessoal fala de bônus, de luvas, mas ok, está vendendo os direitos. Você não pagou a um clube uma multa para ter o jogador. Você paga o salário e paga ao próprio jogador. O Gerson nunca consegue fazer isso porque ele não cumpre o contrato até o final. Ele sempre sai antes. Saiu vendido pelo Fluminense para a Roma, foi para a Estrela Fiorentina, foi comprado pelo Flamengo, foi vendido para o Olympique, foi recomprado pelo Flamengo e agora pode ir para a Rússia. Se ele ficasse no Olympique, ele estaria entrando agora no início da próxima temporada, no seu último ano de contrato com o time francês. E daqui a 11 meses aproximadamente, ele estaria livre com 29 anos, recém-completados, com o antigo passe, como nós dizíamos, na mão. E aí ele negociaria como ele quisesse, salário e a venda dos direitos para o clube interessado. Então, assim, isso é importante colocar. O jogador hoje em dia, muitos ganham mais. Por que o Memphis ganha tanto? O que o Corinthians pagou de multa rescisória pelo Memphis? Nada. Então paga o jogador. Oscar, São Paulo, pagou o quê? Nada. Paga o jogador. Felipe Anderson no Palmeiras, nada. Chegou livre, paga o jogador. Então alguns ganham mais por isso. Cumprir o contrato hoje em dia, se você for um jogador de bom nível e tem mercado, é um negócio espetacular, porque você vai ter nas suas mãos os seus direitos. Quando os clubes procurarem, você vai falar, olha, você vai pagar 20 milhões de euros pelos meus direitos federativos. Eu vou te vender por 10. Você vai diluir isso ao longo dos 4 anos de contrato. Além disso, o meu salário, tá? Que é tanto. O cara ganha 2 salários, na verdade. É isso. O Gerson não tinha, ganhava menos, porque ele não chegou livre. Ele não conseguiu cumprir o contrato. Aliás, ele nunca terminou um contrato desde que rompeu com o Fluminense vendido para Roma. Pode reparar.
Foi bom esse esclarecimento do Mauro, porque realmente, né, muitos companheiros têm falado isso, né, de adiantamento. Foi bom esse esclarecimento do Mauro aqui no Bate-Pronto. Bruno Prado, Gerson e toda essa situação, você acha que pode influenciar em campo, pode atrapalhar o rendimento do jogador? De fato, né, como o Flávio citou também, ele colocou, né, nas costas, né, ali um peso que poderia ter, né, sido evitado, né, Bruno? Acho que nos Estados Unidos ele vai jogar tranquilo ali, é um torneio que vai estar longe longe do Rio de Janeiro, da maior parte da torcida, então ele vai jogar tranquilo, ele é jogador do Flamengo ainda, então, e ele está entre os titulares do time, porque ele está entre os melhores do time, então eu usaria o Gerson no Mundial. Se ele cair de produção, aí ele perde espaço como qualquer outro jogador que não estiver bem, tecnicamente ou mentalmente. Isso acaba influenciando tecnicamente quando o cara não está bem mentalmente. E aí, se ele estiver mal, ele perde posição como qualquer um. Mas, a princípio, ele é titular do time. Se o Zenit pagar a multa, ele vai embora. Se não pagar, ele vai ficar aí e vai jogar. E aí, ele sabe que por algum tempo vão pegar no pé dele. Se alguém passar do limite, manda para a polícia, né? Se alguém ameaçar, agredir, você denuncia e fora isso vão xingar, vão falar e ok. Mas se alguém passar do limite, caso ele permaneça depois do Mundial, caso o Zenit não pague a multa, ele tem que seguir o trabalho dele, é um profissional, seguir o trabalho dele e, como eu falei, se alguém passar do limite, procura as autoridades.